Pessoal, quem já ouviu falar da cunicultura, a criação de coelhos com finais comerciais, né? É uma prática muito comum, não muito comum no Brasil, mas muito comum em outros lugares. Por exemplo, a China, que é o maior mercado e o maior produtor de carne de coelho. Não só carne, como também o pelo, a pele e até mesmo a lã, que algumas raças de coelho também podem produzir lã. E bom, hoje a gente vai aprender sobre a cunicultura, né, o manejo da cunicultura na prática. Nós vamos criar Puta que pariu. A gente vai criar um coelhário, a gente vai criar nossos próprios coelhos e, enfim, vamos aprender a cuidar dos nossos coelhos. Primeiramente, eu vou comprar meus coelhos, mas que raça de coelho eu compro, né? Porque, para que fim? A gente tem que analisar os fins que cada raça tem. Vamos dar uma olhada. Os primeiros coelhinhos daqui, eu consigo mexer? Eu preciso. Esses primeiros coelhinhos aqui são da raça... Meu Deus. Meu Deus. Pera. Tá. Eles são da raça Nova Zelândia. São característicos por ser pelo seu pelo branquinho e seus olhos bem vermelhinhos. Esse coelho mamãe aqui é o coelho Califórnia. Tá, deixa eu falar. Ela ser de Califórnia, vocês entenderam? Meu Deus, que bosta. Essa merda. Gente, alguns problemas técnicos, mas tá dando tudo certo. Esse coelho aqui é o coelho chinchila, por causa que a sua pelagem parece a de uma chinchila, né? E o que todos esses coelhos têm em comum, além de serem coelhos? Eles são coelhos de dupla aptidão, né? Com carne e pele. Eles produzem uma carcaça muito boa e tem uma pele também muito boa de se vender, né? Eles são precoces, rústicos e servem muito para cruzamentos industriais, né? Próximo. Como eu faço para o próximo, meu Deus. E agora a gente tem esse coelho que ele é de tríplice utilidade, que é o coelho angorá, né? Esse coelho, ele não só tem a carne muito boa, mas a pele muito boa, mas também o pelo. E é com esse pelo que a gente pode se fazer lã, né? Então, o coelho angorá, ele é esse coelho aí bem peludo, que o pelo dele demanda muito esforço para cuidar e tudo mais. Então, ele produz essa lã muito bonita. Vamos lá. Agora, gente, eu já decidi que coelho eu quero. Eu vou querer o coelho Nova Zelândia, porque é o coelho mais famoso, é um coelho bonitinho. E aí, este senhor aqui tá me oferecendo para comprar esse grupo de coelhos, né? Que eu vou comprar. E hoje em específico, gente, nós vamos conhecer a vida e morte... Opa, desculpa, eu passei errado. Mas a vida e morte de Fifi, que será a nossa coelha, que nós teremos uma maior atenção a ela. Mas enfim, compramos esses lindos coelhos. Vamos agora fazer uma casa para esses coelhos. Vamos saber como é feita as instalações dos coelhos. Como vocês podem ver, a gente coloca gaiolas, que elas têm que estar pelo menos 80 centímetros acima do chão, né? Essas gaiolas, elas têm que ser feitas de arame galvanizado. E é importante que para 10 matrizes, né, eu tenha um macho apenas. E que no mínimo eu tenha 16 gaiolas, porque eu coloco um em cada gaiola. E aí as outras gaiolas que sobrarem, elas vão ser reservas para ter alguma danificação. Ou para também quando as matrizes foram tendo filhotes, eu for colocando os filhotes dela para engordar e depois abater, né? Embaixo da gaiola é legal ter a esterqueira, que é onde o cocô deles vão cair.
A instalação, gente, ela tem que ter água potável, deve também ser um lugar areado, com proteção de vento, frio e sol direto. Os coelhos são animais muito sensíveis. Muita diferença de temperatura, ventos muito fortes vão fazer eles adoecer. Então, em suma, vamos ver, a gente precisa de ter um tamanho adequado, precisa ser confortável para os coelhos, ser de fácil limpeza. Tem que ser um lugar que facilite o combate de parasitas, né? Então, assim, que eu consiga manejar os coelhos e evitar conseguir vacinar eles, vermifugar eles, para eles não terem nenhum tipo de parasita. E também não ser, por exemplo, um lugar muito fechado, porque senão eles podem ter ácaro, ficar com sarna, né? E também tem que ser evitar as fugas desses coelhos. Os coelhos não podem fugir. E além disso, é importante que seja protegido contra predadores. Não entre nenhum outro animal ali que consiga atacar esses coelhos, né? Enfim. Aí agora botei os coelhos, já comprei meus coelhos, já organizei todo o meu canto. Então vou colocar minhas coelhas na gaiola, né? Olha que coisas mais lindas, gente. Todas engaioladinhas, vivendo suas vidas, né? Você vê que elas são todas muito confortáveis. Ali tem um volumoso para elas comer em cima. Tem potinho de água, tem potinho de ração, tem tudo. Aqui, ó, mais outras coelhas que eu também comprei. Todas vivendo uma vida ótima. Aqui, gente, olha só. Eles precisam ter comedouros, né, e bebedouros dentro dessa gaiola, né? Aqui a gente tem um exemplo, o primeiro, azulzinho, de um comedouro que você coloca a comida por fora e ela desce por dentro, e também de um bebedouro automático. Essa água, gente, ela sempre deve ser potável. Se você colocar uma água suja para os seus coelhos, não reclame depois que seus coelhos vão ficar dodóis. Gente, vocês nem acreditam, já se passaram 5 meses desde que a gente comprou nossos coelhos. E vocês sabem o que significa, gente. 5 meses de idade, os nossos coelhos já estão aptos para acasalar, entendeu? E eles já vão acasalar. Olha só, o amor está no ar entre os coelhos, gente. E como que a gente vai acasalar nossos coelhos, gente? A gente pode fazer acasalamento natural ou uma inseminação artificial. No acasalamento natural, é o que eu vou fazer. Então, eu vou explicar ele depois. Então, eu vou primeiro explicar a inseminação artificial. Na inseminação artificial dos coelhos, primeiro você tem que colher o sêmen do macho, diluir ele e depois inseminar na fêmea. Você pode usar ou rufiões ou hormônios para estimular essa ovulação da fêmea. Mas no nosso caso aqui, no nosso coelhar, a gente vai fazer um acasalamento natural, né? Gente, olhem isso. Essa aí, gente, é minha coelha favorita. É a Fifi, essa branquinha. Podem ver que essa menina tá atiçada, entendeu? Tá subindo nas amigas, tá subindo até nos gatos. Então, eu não posso deixar que isso aconteça. Não posso. Até poderia, mas não é o que eu quero, entendeu? O que eu quero mesmo é que ela acasale. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar ela e vou levar ela à gaiola do macho. Por que é importante você levar a fêmea pra gaiola do macho e não levar o macho na gaiola da fêmea? Quando a gente leva a fêmea pra gaiola do macho, o macho já tem aquele território é dele. Então, ele vai ficar mais à vontade e a fêmea vai ficar mais assim, acuadinha. Então ele vai ficar mais à vontade para subir em cima dela e ser dominante. Se fosse ao contrário, eu levasse o macho na fêmea, talvez a fêmea não fosse aceitar ele, porque ela estaria dominando, aquele lugar dela, ela está dominante. E aí aconteceria isso, né? Às vezes ela até sobe no macho. Mas aí, gente, levei Fifi pra acasalar e olha aí, o macho já subiu nela. E assim, gente, imediatamente após o acasalamento, após a ejaculação, a gente tem que tirar a fêmea de dentro da gaiola do macho, porque senão podem causar briga, e se a briga for feia, os coelhos vão se machucar. Não é isso que a gente quer, né? Então, como é que a gente sabe que o coelho macho ejaculou e que está tudo ótimo? Ele dá uma caidinha pro lado, que é assim, o movimento característico dos coelhos machos depois da ejaculação, ele cair pro lado. A gente vai retirar a fêmea e vamos esperar, né?
Depois de um tempo, a gente pega ela e bota ela na gaiola do macho de novo. Se ela não aceitar o macho, dessa vez, é porque o acasalamento, a cobertura, vamos falar mais bonito, a cobertura foi bem sucedida e nossa coelhinha Fifi está prenha, gente. Muito bem. Deixa eu ver qual que é a próxima imagem. Ah, sim. Gente, depois de 15 dias é importante a gente fazer a apalpação na barriguinha dela, né? Sentir como tá as coisas, ver como tá tudo bem. E depois de 27 dias após o coito, a gente colocar um ninho. Isso aí, gente, é um exemplo de ninho muito bom. Ele pode ser um caixote qualquer, enfim. Mas é importante você sempre colocar esse ninho, porque é ali aonde a Fifi, gente, vai fazer o parto dela, vai ter os bebês dela. Como é que a gente sabe que a coelha tá perto do parto? Eles levam, após a cobertura, 28 a 34 dias, né? Mas a gente sabe que ela vai parir mesmo, porque ela fêmea, ela tem um comportamento muito característico na véspera do parto, que é arrancar os pelos da barriga para colocar no ninho, porque aí os filhotes dela vão nascer no macio e, além disso, ela fica com a barriga limpa pros bebês conseguirem encontrar as tetas e mamarem, né? Enfim, então colocar o ninho e esperar a Fifi parir. Depois que a Fifi parir, a gente tem que fazer uma limpeza e uma desinfecção. Mas a Fifi não pariu ainda, então vamos esperar. A Fifi pariu, gente. Que coelhinhos mais lindos. Olha os bebezinhos dela, que coisa mais fofa. Ah, isso aqui é importante, gente, esqueci de falar. Mas o que a gente tem que colocar? Uma camada fina de palha seca, né? Ou feno, alguma coisa assim, no ninho, né? Por mais que a mãe coloque os pelos dela, você ainda precisa colocar essa camada bem fina, mas ela precisa ser fina mesmo, porque senão os coelhinhos recém-nascidos podem acabar caindo por baixo da camada e acabar ficarem sufocados, né? E não é isso que a gente quer esses coelhinhos bem saudáveis. Gente, logo após o parto é que a gente vai... Logo após não, né? Porque normalmente eles parem à noite. Aí de manhã cedo, quando a gente chegar lá, vimos que Fifi teve seus filhos, a gente vai fazer uma limpeza, né? Os bebês da Fifi vão ficar com ela de 30 a 35 dias. Entre 18 e 21 dias de vida, eles vão começar a comer comida sólida. E nesse período de 30 a 35 dias, você já pode tirar eles da mãe e levar eles para uma outra gaiola para alimentar eles. E aí, com 70 dias de vida, você já pode fazer o abate dos filhos da Fifi, né? Já vai estar podendo. Olha que coisa mais linda, gente. Os bebês da Fifi, bem grandinhos, bem peludinhos. Lindos, lindos, não é mesmo? E aí, gente, vamos alimentar essas criaturas, né? Porque eles precisam ganhar peso, precisam engordar, porque a gente precisa matar eles. Então, vamos alimentar eles. Como é que a gente alimenta os coelhos, gente? A gente alimenta eles com nada mais nada menos que ração específica para coelho. Mas você também... E à vontade, isso é importante. Você tem que dar a ração para os coelhos à vontade, assim como água. Você deixa eles comerem o tanto que eles quiserem. Porque eles precisam de bastante nutrientes, tanto para as fêmeas produzirem leite, tanto para eles engordarem, ficarem fortinhos. Então, é ração específica para coelho à vontade. Mas você também pode oferecer outras coisas, como alfafa, folhas de árvores frutíferas, rami, entre outros legumes e vegetais, né? Uma coisa importante que a gente tem que ter sobre a fisiologia dos coelhos, gente, é que os coelhos, eles comem o próprio cocô. Mas, calma, eles não fazem a coprofagia, eles fazem a secotrofagia. Porque eles comem não os cocôs, e sim os secotrofos, que são algumas fezes moles. Eles primeiro fazem esses cocôzinhos mole e depois eles comem esses cocôzinhos moles para depois fazerem as fezes normais que eles não comem, né?
Eles fazem isso para absorver mais nutrientes. E aqui a gente tá vendo, o cocô normal é essas bolinhas de Nescau. O secotrofo é esse bem grudadinho, cachinho de uva, né? Eles se diferenciam em tamanho, forma e consistência, né? Esses dois. E se o coelho não comer o secotrofo, gente, ele pode desenvolver várias deficiências, né? Então, ó, deixem seus coelhos comerem o secotrofo, não limpem eles. Mas eles vão comer e vamos ver aqui com a próxima imagem. Ai, que lindo, gente. Os bebês da Fifi já estão grandes. Olha como ela está ali enorme daquele lado. Os coelhinhos todos bonitinhos. Aí esse finzinho aí puxou o pai, né? Porque vocês lembram do pai, não, do reprodutor. E bem, gente, tudo indo muito bem nesse coelhado, tá tudo indo lindo. Os pelos deles estão brilhantes, os olhos vivos, eles estão com movimentos ágeis. A temperatura deles está entre 35,5 e 39 graus Celsius. A frequência respiratória está aproximadamente 100 vezes por minuto. Todo dia eu acordo de manhã e eu olho as orelhas para ver se não tem caroços nem sarnas, as bocas para a gente ver os dentes para ver se não tem nenhuma deformidade, o nariz para ver se eles não têm rinite, o ânus e a genitália, a pele para ver se não tem nenhum abscesso, os olhos também é muito importante ver. E bem, tá tudo dando certo, tá tudo dando ótimo, né? Mas, gente, ai meu Deus, por um descuido meu, eu deixei a Fifi ficar doente. Oh, meu Deus, vou levar a Fifi num veterinário. E aí a gente vai ver, gente, quais as possíveis doenças que a Fifi pode estar. Ela pode ter, gente, doença hemorrágica viral, que é onde ela vai ter uma hemorragia pelos orifícios. E a prevenção é uma doença muito contagiosa, gente, e quase sempre é mortal. Mas a prevenção é a vacina, mas ela não tá apresentando esses sintomas. Então, ela pode estar com pasteurelose, que é causada por uma bactéria que é cuidada só com antibióticos, que vai causar abortos, infecções generalizadas e pneumonia. Mas ela também não tá com isso. Pode ser toxoplasmose, pode ser uma sarna dermatite, pode ser uma sarna auricular, que é causada dentro do ouvido. Será que é disenteria? Será que ela está com pulga ou piolho? Será que ela está com anorexia ou obesidade? Muito pior, gente, muito pior. Fifi está com mixomatose, que é uma doença viral altamente contagiosa causada pelo vírus mixoma, que é transmitida por vetores como mosquitos, mosquitos, pulgas e piolhos. A única forma de prevenção era a vacinação e eu não vacinei. Oh, meu Deus. Eu não acredito que eu fiz isso. Ela vai causar edemas, dispneia, conjuntivite. E ela é... Eu já falei que ela altamente... Enfim. E ela não tem cura, gente. Meu Deus. E agora o que eu faço, gente? E essa foi a morte de Fifi. Infelizmente, gente. Eu deixei a Fifi... morrer com mixomatose, mas é uma pena, né, gente? Porque é muito descuido meu deixar a pobrezinha, mas não tem cura e quase sempre leva à morte. E eu achei até melhor sacrificar a Fifi, porque ela é altamente contagiosa, então ela podia passar para os outros coelhos. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, nossa aula prática de cunicultura, aprendendo a cuidar de coelhos com a mão na massa, cuidando de coelhos de verdade. E agora vocês sabem tudo o que fazer e o que não fazer para os seus coelhos. E com isso, eu desejo a todos um grande abraço.